No dia 16 de julho de 1944, algures sobre as densas florestas da Carélia, o sargento finlandês Lars Ahtinen avistou à sua frente a silhueta inconfundível de um caça soviético, Yakovlev Yak-9, uma das máquinas mais temidas nos céus do fronte oriental, capaz de superar em velocidade e potência de fogo praticamente qualquer adversário daquela região gelada do norte da Europa. O que aconteceu nos segundos seguintes desafia toda a lógica da guerra aérea, porque Ahtinen abriu fogo a partir de um avião que não deveria sequer existir, um caça francês considerado obsoleto já em 1940, equipado com um motor arrancado de um caça soviético capturado e um canhão retirado de um avião alemão, uma máquina costurada a partir de peças inimigas que os finlandeses apelidaram de monstro. O Yak foi atingido, incendiou-se e despenhou-se contra as árvores, e aquela foi a primeira vitória confirmada de um dos caças mais estranhos que alguma vez voaram nos céus da Segunda Guerra Mundial, o Morko Morani, um Frankenstein da aviação militar que nasceu do desespero, da engenhosidade e da pura teimosia de um pequeno país encurralado entre dois gigantes. Mas para compreender como um avião francês acabou a combater sobre a Finlândia com entranhas soviéticas e garras alemãs, é preciso recuar uma década inteira até ao momento em que tudo começou. No dia 13 de julho de 1934, o Serviço Técnico da Aeronáutica Francesa lançou o programa conhecido como C-1, destinado a substituir os caças D-8 D-500 e Loar 46 que equipavam as esquadrilhas de combate do país, e as especificações eram ambiciosas para a época, exigindo um aparelho monolugar capaz de ultrapassar os 400 km por hora em voo horizontal, uma velocidade que poucos aviões de caça no mundo conseguiam atingir naquele momento. A Sociedade Morane Saulnier, uma empresa que fabricava caças para o exército francês desde antes da Grande Guerra e que carregava décadas de experiência na construção de aeronaves militares, apresentou a sua proposta sob a designação MS-405-01 e o engenheiro responsável pelo projeto era Paul René Gaultier, um homem meticuloso que incorporou na sua concepção várias inovações técnicas consideradas avançadas para a época. O novo caça possuía um trem de aterragem retráctil, um cockpit fechado que protegia o piloto das intempéries e do frio em altitude, flaps que melhoravam o comportamento em baixa velocidade e uma hélice de passo variável que permitia optimizar o desempenho em diferentes fases do voo, características que representavam um salto em relação aos biplanos e monoplanos de asa fixa que ainda dominavam os céus europeus naquela década. A estrutura do aparelho utilizava um chassi em aço revestido de tecido na maior parte da fuselagem, excepto a secção dianteira que recebia um revestimento em alumínio para melhor resistir ao calor do motor, enquanto as asas e os estabilizadores eram cobertos com um material compósito chamado Plymax, uma combinação engenhosa de contraplacado e alumínio com o metal colocado no exterior que prometia oferecer boa resistência estrutural com um peso aceitável. O protótipo levantou voo pela primeira vez no dia 8 de agosto de 1935 e os testes iniciais revelaram um aparelho promissor que cumpria as especificações exigidas pelo programa militar francês. 2 anos mais tarde, em julho de 1937, o MS-405 venceu a competição contra o seu principal rival, o Loar Nieuport LN 161, apesar deste último demonstrar performances claramente superiores em velocidade pura, tacto operacional e capacidade de subida, conseguindo atingir os 8.000 metros de altitude em apenas 9 minutos, contra 24 minutos necessários para o Morane cobrir a mesma distância. Esta decisão surpreendente a favor do projeto de Morane-Saulnier gerou controvérsia nos círculos aeronáuticos franceses, mas a versão de produção avançou sob a nova designação MS-406 e realizou o seu primeiro voo no dia 20 de maio de 1938, com a Força Aérea a encomendar rapidamente mais de 1.000 exemplares que começaram a ser entregues a partir de setembro desse mesmo ano, equipando progressivamente as esquadrilhas de caça francesas numa corrida contra o tempo que a Europa inteira sentia aproximar-se. O motor que equipava o MS-406 era o hispano-suíça 12Y31, um bloco de 12 cilindros em linha arrefecido por líquido que desenvolvia 860 cavalos de potência ao nível do mar,
Uma cifra que parecia respeitável nos catálogos técnicos, mas que na prática revelaria ser dramaticamente insuficiente para enfrentar os caças que a Alemanha estava a preparar do outro lado do Reno. Este motor acionava inicialmente uma hélice Chauvière de 2 velocidades, que mais tarde foi substituída em alguns aparelhos por uma hélice Ratier de velocidade constante, proporcionando uma ligeira melhoria nas performances gerais, embora nunca o suficiente para colmatar a diferença fundamental de potência que separava o caça francês dos seus futuros adversários. O armamento instalado compreendia um canhão hispano-suíça 404 de 20 mm montado entre os cilindros do motor e disparando através do cubo da hélice, acompanhado por 2 metralhadoras Mach 1934 de 7,5 mm alojadas nas asas, e os paióis transportavam 60 projéteis para o canhão e 300 cartuchos por cada metralhadora, uma dotação que obrigava os pilotos a uma economia rigorosa de munições durante o combate e que se revelaria tragicamente escassa contra alvos robustos e bem blindados. Mas os problemas mais graves do Morane não residiam apenas nos números da ficha técnica, porque o aparelho escondia defeitos estruturais que transformavam cada missão de combate numa roleta de sobrevivência para os seus tripulantes. O caça não possuía tanques de combustível autosselantes, o que significava que um único projétil incendiário capaz de perfurar o revestimento podia transformar o avião inteiro numa bola de fogo sem que o piloto tivesse qualquer hipótese de reagir. E o para-brisas não dispunha de qualquer blindagem, expondo diretamente a cabeça e o peito do aviador ao fogo frontal dos metralhadoras inimigas durante os ataques de face contra bombardeiros, uma técnica que era frequentemente empregue e que custaria a vida a dezenas de pilotos franceses nos meses seguintes. Para agravar a situação, o sistema de armas sofria de bloqueios constantes quando o aparelho voava acima dos 4.000 metros de altitude, uma falha que reduzia drasticamente a eficácia do caça precisamente nas altitudes onde os combates aéreos mais frequentemente ocorriam, deixando os pilotos com um canhão mudo e apenas 2 metralhadoras de calibre ligeiro para enfrentar máquinas alemãs muito mais potentes e bem armadas. O radiador representava outro pesadelo técnico, porque a plena potência, o sistema de arrefecimento, não conseguia manter o motor dentro das temperaturas operacionais com os flaps fechados, obrigando os pilotos a abri-los durante o combate, o que aumentava significativamente o arrasto aerodinâmico e reduzia a velocidade máxima exatamente no momento em que cada quilómetro por hora podia significar a diferença entre a vida e a morte. A produção do aparelho agravava todos estes problemas, porque montar um único MS-406 nas fábricas da SNCAO em Nantes demorava aproximadamente o dobro do tempo necessário para construir um Messerschmitt Bf-109 nas linhas de montagem alemãs, um atraso industrial que refletia as dificuldades criadas pela nacionalização da indústria aeronáutica francesa em 1936 e que impedia o reequipamento rápido das unidades de combate. Quando a guerra eclodiu em setembro de 1939, a França alinhava aproximadamente 300 Moranes operacionais distribuídos por 10 grupos de caça em território metropolitano, e o período que se seguiu até maio de 1940 ficou conhecido como a Drôle de Guerre, a Guerra Estranha, uma fase de escaramuças limitadas entre patrulhas de caça e missões de reconhecimento onde os verdadeiros combates aéreos eram ainda raros e esporádicos. Durante esses 8 meses, os pilotos de Morane reivindicaram 25 vitórias confirmadas contra 18 perdas, números que pareciam aceitáveis até se examinar os detalhes, porque a maioria dos aparelhos abatidos eram aviões de reconhecimento desarmados ou ligeiramente protegidos que representavam alvos fáceis para qualquer caça da época. Os confrontos diretos com os caças alemães contavam uma história completamente diferente e profundamente preocupante, porque o MS-406 revelava-se claramente inferior ao Messerschmitt Bf-109, particularmente à nova versão é que a Luftwaffe estava a introduzir em número crescente nas suas esquadrilhas de primeira linha. A diferença de velocidade máxima era esmagadora, com o Morane a atingir 486 km por hora contra os 575 do caça alemão, uma vantagem de quase 90 km por hora que permitia ao piloto germânico decidir quando atacar, quando romper o contacto e quando perseguir, enquanto o francês ficava reduzido a reagir sem jamais poder ditar os termos do combate. O Bf-109 subia igualmente mais depressa e dispunha de um armamento superior,
Mas o Morane guardava um único trunfo escondido na manga: a sua manobrabilidade em viragem horizontal, completando uma volta de 360 graus em apenas 15 segundos, mais de 5 segundos menos do que o caça alemão, o que dava ao piloto francês uma hipótese tática desesperada em combate cerrado que os mais experientes aprenderam a explorar para sobreviver nos céus cada vez mais perigosos da Europa em guerra. O dia 10 de maio de 1940 amanheceu com o rugido de milhares de motores alemães cruzando as fronteiras da Bélgica, da Holanda e do Luxemburgo. E a Força Aérea Francesa alinhava nesse momento 10 grupos de caça, equipados com mais de 230 MS-406 em estado operacional, prontos para defender os céus de um país que ainda acreditava que a sua linha Maginot e os seus exércitos poderiam conter a avalanche blindada que se preparava para varrer a Europa Ocidental em poucas semanas. Os pilotos franceses dos Morans lançaram-se ao combate com coragem e determinação, mas desde os primeiros dias da ofensiva ficou claro que a situação era desesperada, não apenas pela inferioridade técnica dos seus aparelhos, mas também pela esmagadora superioridade numérica e tática da Luftwaffe, que dominava os céus com formações cerradas de Messerschmitt Bf-109, escoltando vagas intermináveis de bombardeiros Heinkel, Dornier e Junkers, que despejavam toneladas de bombas sobre os aeródromos, as estradas e as colunas militares francesas em retirada. Um episódio ocorrido no dia 12 de maio ilustra de forma brutal as limitações do caça francês, quando 11 MS-406 interceptaram um único bombardeiro Heinkel He-111 que sobrevoava território aliado. E apesar da vantagem numérica esmagadora de 11 contra 1, os caças franceses tiveram de efetuar múltiplas passagens de ataque antes de conseguir derrubar aquela única aeronave, com todos os 11 pilotos a disparar contra o alvo e a partilhar no final uma vitória que deveria ter sido rápida e decisiva, mas que expôs perante todos a fraqueza do armamento do Morane, incapaz de neutralizar rapidamente mesmo um bombardeiro médio sem escolta. Os bombardeiros Junkers Ju-88 representavam um pesadelo ainda maior, porque a sua velocidade elevada permitia-lhes frequentemente escapar aos Moranes em perseguição direta, e os pilotos franceses viam-se na situação humilhante de não conseguir alcançar aparelhos que deveriam ser as suas presas naturais, ficando para trás enquanto os bombardeiros alemães desapareciam no horizonte depois de descarregar as suas bombas sobre alvos franceses indefesos. A retirada geral para o oeste, que se seguiu ao colapso das linhas aliadas, desorganizou completamente as unidades aéreas, com as esquadrilhas a mudar constantemente de base de operações, abandonando aeródromos sob bombardeamento e tentando reagrupar-se em campos improvisados cada vez mais longe da frente, que avançava inexoravelmente. O comando francês, num acto de desespero que custaria caro, ordenou que as esquadrilhas de Morane fossem utilizadas em missões de ataque ao solo para tentar travar o avanço das colunas blindadas alemãs, e estas missões de apoio aproximado revelaram-se absolutamente catastróficas, porque os caças concebidos exclusivamente para o combate aéreo transformaram-se em alvos fáceis para a defesa antiaérea alemã que protegia as divisões Panzer, e as perdas multiplicaram-se de forma alarmante sem que os ataques produzissem qualquer efeito significativo sobre a progressão imparável das forças terrestres inimigas. Aproximadamente 100 aparelhos foram destruídos no solo pelos bombardeiros da Luftwaffe durante raids contra os aeródromos franceses, e muitos pilotos nunca chegaram sequer a levantar voo antes de verem os seus Moranes reduzidos a destroços fumegantes nas pistas de aterragem. A comparação com os outros caças franceses disponíveis durante a batalha apenas confirmava a inferioridade do Morane, porque o Dewoitine D-520, embora produzido em quantidades limitadas, demonstrava performances globais muito superiores, e mesmo o Curtiss HA-75 importado dos Estados Unidos e o Bloch MB-152 obtinham melhores resultados em combate, tornando o MS-406 o menos eficaz entre todos os caças monomotores modernos que a França utilizou durante aquelas semanas decisivas. Quando a França assinou o armistício no dia 25 de junho de 1940, apenas 4 grupos de caça ainda operavam com Moranes, e os números finais contavam uma história devastadora, com as unidades equipadas com M
S-406 a reivindicar cerca de 190 aparelhos inimigos abatidos contra 380 moranes perdidos por todas as causas, incluindo combates aéreos, acidentes e destruições no solo, e dos 144 pilotos de caça franceses mortos durante a Batalha de França, 75 pilotavam exatamente este aparelho que tinha sido apresentado apenas 3 anos antes como o orgulho da aviação militar francesa. Após a capitulação, os moranes sobreviventes foram dispersos como cartas de um baralho lançadas ao vento, com alguns a continuar ao serviço da França de Vichy na Síria, no Líbano e na Indochina, outros a serem capturados pelos alemães que os relegaram para escolas de pilotagem, e cerca de 130 aviadores polacos que tinham combatido em esquadrilhas de Morane durante a campanha de França escaparam para a Grã-Bretanha, onde trocariam os seus caças obsoletos por Spitfires e Hurricanes da Royal Air Force para continuar uma guerra que para o Morane-Saulnier 406 parecia definitivamente terminada, sem que ninguém pudesse imaginar que a história mais extraordinária deste avião ainda estava por escrever, muito longe dos campos de batalha franceses, num país gelado do norte da Europa, onde o desespero e a engenhosidade iriam transformar este caça derrotado numa criatura completamente diferente. No dia 30 de novembro de 1939, enquanto a França vivia os primeiros meses da sua guerra estranha com escaramuças ligeiras nos céus do Oeste, a União Soviética lançou uma invasão massiva contra a Finlândia, desencadeando aquilo que os finlandeses viriam a chamar a Guerra de Inverno, um conflito brutal travado em condições de frio extremo, onde temperaturas de 40 graus negativos transformavam cada operação militar num exercício de sobrevivência contra dois inimigos simultâneos, o exército soviético e a própria natureza. O pequeno país nórdico, com uma população de menos de 4 milhões de habitantes, enfrentava uma potência com quase 50 vezes mais soldados disponíveis, e as suas forças aéreas encontravam-se numa situação desesperada, equipadas maioritariamente com caças Fokker T-21 que já não podiam competir com os aparelhos soviéticos mais modernos, e o governo finlandês lançou pedidos urgentes de ajuda militar a todas as nações que pudessem fornecer armamento moderno antes que fosse demasiado tarde. A França respondeu a esse apelo prometendo enviar caças e equipamento, mas as promessas transformaram-se rapidamente em frustrações burocráticas, e apenas 30 MS-406 chegaram finalmente à Finlândia em fevereiro de 1940, nas últimas semanas desesperadas do conflito, trazendo consigo uma particularidade que ilustrava perfeitamente o caos logístico da ajuda internacional, porque os aparelhos vinham equipados apenas com 3 metralhadoras de 7,5 mm, já que os canhões de 20 mm tinham sido expedidos separadamente e só chegariam 3 meses mais tarde, quando a guerra já teria terminado. A nova esquadrilha LV-28 foi inteiramente equipada com estes moranes desarmados do seu canhão principal, e mesmo assim, num período de pouco mais de um mês antes do armistício, os seus pilotos realizaram 288 saídas operacionais e reivindicaram 14 vitórias aéreas confirmadas contra uma única perda em combate, números que demonstravam que nas mãos de pilotos determinados e contra adversários que não eram de primeira linha, o velho caça francês ainda podia morder com eficácia. O armistício de 13 de março de 1940 encerrou a Guerra de Inverno, mas a Finlândia sabia que a paz era temporária e que a ameaça soviética não tinha desaparecido, apenas recuado, e o governo finlandês lançou-se numa corrida frenética para reequipar as suas forças aéreas antes que o próximo conflito eclodisse. Um acordo com a Alemanha permitiu a aquisição de 10 MS-406 que chegaram à Finlândia no início de 1941, seguidos de mais 15 unidades ao longo desse mesmo ano, e em 1942, 30 aparelhos adicionais foram comprados diretamente à França de Vichy, elevando o total de moranes ao serviço finlandês para 87 máquinas, das quais 76 eram do modelo 406 e 11 do modelo 410, transformando este caça francês num dos pilares da defesa aérea de um país que se preparava para entrar novamente em guerra. Em junho de 1941, a Finlândia juntou-se à ofensiva alemã contra a União Soviética naquilo que os finlandeses denominaram a Guerra de Continuação, e as esquadrilhas equipadas com moranes obtiveram sucessos notáveis durante os primeiros meses e anos do conflito,
com 9 pilotos finlandeses a tornarem-se ases voando exclusivamente neste aparelho que a França tinha considerado obsoleto e descartável. Esta eficácia surpreendente explicava-se por um factor determinante. O frente finlandês não constituía uma prioridade para a aviação soviética, que concentrava os seus caças mais modernos e os seus pilotos mais experientes nos sectores sul e central, onde as forças alemãs representavam a ameaça principal, relegando para o teatro nórdico unidades de segunda linha equipadas com aparelhos que já não eram adequados para os combates mais intensos. Os pilotos finlandeses enfrentavam maioritariamente Polikarpov A-15 e Mir-16, Mikoyan Gurevich MiG-3 e Lavochkin Gorbunov Gudkov LaGG-3, todos eles máquinas que se encontravam no fim da sua vida operacional útil e que não representavam adversários intransponíveis para um Moran bem pilotado. Mas a partir de 1943, a situação começou a mudar de forma preocupante, porque a União Soviética introduziu no teatro finlandês caças de nova geração como o Bell P-39, Airacobra fornecido pelos aliados ocidentais, o Yakovlev Yak-9 e o Lavochkin La-5, máquinas tecnologicamente superiores cuja velocidade, potência de fogo e capacidade de subida tornavam o velho Moran cada vez mais vulnerável e incapaz de competir em igualdade de condições. O comando da Força Aérea Finlandesa compreendeu que era necessário agir rapidamente antes que as suas esquadrilhas de Moran se transformassem em caixões voadores. E no final de 1942 foi encomendado um protótipo de uma versão radicalmente modificada que iria alterar por completo a identidade deste caça francês. O projeto era tão audacioso quanto desesperado, porque previa a instalação de motores Klimov M105P capturados aos soviéticos, os mesmos motores que equipavam os caças Yak.1 e LaGG.3 que os finlandeses enfrentavam diariamente nos céus da Carélia, e o Klimov era, na verdade, um desenvolvimento direto do hispano-suíça 12 e Kolosh 31 que o Moran já utilizava, partilhando as mesmas dimensões físicas, o que tornava a substituição tecnicamente viável sem exigir alterações estruturais profundas na fuselagem, mas com uma diferença crucial porque o motor soviético desenvolvia 1.100 cavalos de potência contra os 860 do original francês, um aumento de quase 30% que prometia transformar radicalmente o comportamento do aparelho. Os engenheiros finlandeses não se limitaram ao motor e instalaram um arrefecedor de óleo retirado de Messerschmitt Bf-109 capturados, substituíram o canhão francês original de 20 mm por um Mauser MG-150 e um /20 alemão muito mais fiável e com maior cadência de tiro, mantiveram as duas metralhadoras de calibre ligeiro nas asas e o resultado foi uma criatura verdadeiramente única na história da aviação militar, uma quimera com célula francesa, motor soviético, canhão alemão e piloto finlandês, que recebeu a designação oficial Mörkö Moran e o apelido que todos usavam porque Mörkö significa em finlandês uma espécie de bicho-papão, um monstro saído dos contos infantis que assusta as crianças na escuridão da noite, e era exatamente isso que os finlandeses esperavam que este aparelho fizesse aos pilotos soviéticos que cruzassem o seu caminho. A velocidade máxima ao nível do mar saltou para 445 km por hora e atingia os 510 a 4.000 metros de altitude. A subida até aos 5.000 metros demorava agora apenas 8 minutos em vez dos penosos 24 do modelo original. E o tacto operacional estendia-se até aos 10.300 metros, números que colocavam o Mörkö Moran numa categoria completamente diferente da máquina cansada e ultrapassada que os franceses tinham abandonado 4 anos antes. Mas a transformação trouxe consigo problemas inesperados que quase mataram o projeto antes deste chegar ao campo de batalha, porque a mudança do grupo motopropulsor criou complicações severas no sistema de arrefecimento líquido que os engenheiros finlandeses não tinham antecipado, e estas dificuldades técnicas atrasaram repetidamente a entrada em serviço operacional, enquanto os mecânicos tentavam encontrar soluções improvisadas para fazer funcionar em harmonia componentes que nunca tinham sido concebidos para trabalhar juntos dentro da mesma fuselagem. A falta de apoio institucional agravou estes atrasos, porque entre o momento em que o projeto foi lançado e a data em que os primeiros aparelhos ficaram prontos para combate, a Alemanha tinha fornecido à Finlândia caças Messerschmitt Bf-109G
máquinas claramente superiores que relegaram o Merkur Moran para uma prioridade secundária na lista de necessidades da Força Aérea Finlandesa, e apenas 15 dos 87 Morans existentes foram convertidos na nova configuração antes que o tempo e os recursos se esgotassem definitivamente. O monstro só se tornou operacional em julho de 1944, precisamente quando a ofensiva soviética de verão colocava a Finlândia sob uma pressão militar que empurraria o país para negociações de paz poucas semanas depois, e foi nessa janela estreitíssima de tempo que o sargento Lars Attinen escreveu o seu nome na história ao abater o Yavor sobre a Carélia no dia 16 de julho, seguido de mais 2 vitórias confirmadas nas missões seguintes, tornando-se o único piloto a obter resultados de combate com esta variante que chegou demasiado tarde para alterar o curso de uma guerra que a Finlândia já não podia vencer. Mas a história do S-406 estende-se muito para além da França e da Finlândia, porque a Suíça foi outro utilizador importante que não só comprou aparelhos diretamente à Morane Saulnier, como estabeleceu uma produção sob licença nas instalações da empresa EFW, fabricando 82 exemplares da versão local designada D3800 até 1940, seguidos de 207 unidades da versão melhorada D3801, equipada com um motor hispano-suíça 12 51 mais potente, e apesar da neutralidade oficial do país, os pilotos suíços interceptaram e abateram aparelhos tanto aliados como alemães que violavam regularmente o espaço aéreo helvético, aplicando as ordens de intercepção sem qualquer distinção de nacionalidade e demonstrando que o caça de origem francesa podia ser eficaz nas circunstâncias certas contra os adversários certos. A Turquia adquiriu 45 MS-406 entre o final de 1939 e o início de 1940, mas estes aparelhos nunca entraram em combate porque o país manteve a sua neutralidade até às últimas semanas do conflito mundial, enquanto o Estado independente da Croácia recebeu 44 máquinas transferidas pela Alemanha e utilizou-as nas suas forças aéreas até ao colapso do regime, e a própria Itália operou 52 Moranes capturados através da Regia Aeronáutica durante a fase final da guerra, transformando este caça francês num dos aparelhos mais cosmopolitas do conflito, voando sob bandeiras que o seu criador nunca poderia ter imaginado quando desenhou os primeiros esboços numa prancheta em Paris 10 anos antes. O Sião obteve igualmente alguns Moranes, provavelmente capturados aos franceses na Indochina, após os combates de dezembro de 1940 entre forças francesas e siamesas, e a China, que tinha encomendado 12 máquinas em 1938, nunca recebeu a totalidade da encomenda porque os aparelhos enviados para Haiphong foram desviados para a esquadrilha francesa IC-2, que combateu contra as forças japonesas e siamesas naquela região. Após o armistício finlandês de setembro de 1944, os Moranes restantes foram progressivamente relegados para funções de treino avançado e a Força Aérea Finlandesa retirou definitivamente os últimos Merkur Moran do serviço ativo em 1952, mais de 17 anos depois do primeiro voo do protótipo MS-405, enquanto a França manteve os seus últimos exemplares na Escola de Pilotagem de Bretigny até 1947, e os DEN 3801 suíços continuaram a voar até 1959, estabelecendo o recorde absoluto de longevidade para esta família de aparelhos e encerrando silenciosamente a carreira de um caça que nasceu como a esperança da aviação francesa, foi humilhado nos céus da sua própria pátria e renasceu como um monstro costurado com peças inimigas nos céus gelados do norte da Europa. Se esta história vos surpreendeu tanto quanto a nós, deixem o vosso like para nos ajudar a trazer mais relatos como este, escrevam nos comentários qual foi o momento que mais vos impressionou nesta incrível jornada do Moraine e não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sino de notificações para não perderem os próximos episódios sobre as máquinas mais extraordinárias da história da aviação militar.